Fechar a capota e cair na estrada. Esse tipo de desejo só é possível em carros conversíveis. Um tipo de carroceria que apaixona muita gente. Simples ou luxuosos, velozes ou não, os conversíveis sempre passaram uma imagem de juventude, sucesso e esportividade. São carros, na maioria das vezes, com duas portas, em que a capota pode ser recolhida. Também são chamados de cabriolé, termo que vem do tempo das carruagens. Os cabriolés puxados por cavalos tinham duas rodas, lugar para duas pessoas e capota dobrável. Além de ser bonito, eu acho que aqui combina bastante, né, com o Brasil, um carro conversível. Se tivesse dinheiro, eu compraria até dois. Os conversíveis se transformaram em objeto do desejo para muitas pessoas. O Carlos está realizado. Eu não sosseguei enquanto não comprei esse daqui. Esse aqui é um sonho de adolescente, né? Você dirigindo na rua, você é o centro das atenções sempre. Você tá vendo direto as crianças falando, olha pai, o carrinho. Sabe, é o fato de chamar a atenção, é o fato de você se tornar diferente. A maioria dos conversíveis tem capota de tecido impermeável, mas também há os com teto rígido, dobrável. Existem capotas com acionamento elétrico ou hidráulico, que não exigem esforço para manusear. Você está andando na expressa, você fica desesperado para parar o carro para fechar a capota quando começa a chover. Essa aqui, por esse botão, é eletrohidráulica. Você aciona um motor elétrico e ele impulsiona uma bomba hidráulica e essa bomba faz mover dois êmbolos, que nada mais é do que um macaquinho hidráulico, e a capota se recolhe. Alguns outros carros permitem que você manobre a capota em velocidades mais baixas. Ele até 30 km por hora, se eu não me engano, você consegue manobrar a capota com o carro em movimento. Apesar de alguns conversíveis derivarem de carros de série, eles custam mais caro. É preciso alguns reforços na carroceria para compensar a falta de teto. Além disso, a produção é pequena. Quando eu te falo em carro conversível, o que é que vem à tua cabeça? Eu acho muito glamuroso. Então, lembra filmes de Hollywood. Há vários tipos de conversíveis. Um exemplo são os roadsters, carros esporte de alta performance. Os roadsters antigos tinham como característica a falta de vidros nas portas. Outro tipo de conversível é o Spider, semelhante ao roadster, só que de menor porte. O nome também vem das antigas charretes. Elas eram leves, tinham apenas um banco e nenhuma cobertura. Outros Spiders conhecidos são os de corrida, mas estes não são conversíveis, já são fabricados sem capota. A sensação de liberdade que dá o vento, não tanto no rosto que o para-brisa tampa um pouco, mas assim, a sensação de você estar sentindo o sol na cabeça. Acho que a gente nasceu para estar fora de um casulo de metal. Uma vez conversível, sempre conversível. Olá, muito bom dia! E o Auto Esporte de hoje vai rodar com o que os portugueses costumam chamar de descapotáveis. Liberdade, rodar sem rumo, contra o vento. Acima da cabeça, só o céu. Todo mundo deveria ter garantido o direito de poder rodar pelo menos uma vez num carro desses. O que você talvez não saiba é que o carro nasceu assim mesmo, sem teto. Lindo nos dias de sol, mas para rodar com chuva, uma capota de lona. Nada eficiente quando chega o frio. O teto integrado à lataria, como a gente conhece hoje, só apareceu em 1914. Obra dos irmãos Horace e John Francis Dodge. E a moda demorou para pegar, mas agradou o consumidor. E os conversíveis viraram artigos de luxo.
Há 30 anos, o mundo vivia uma crise do petróleo. Os conversíveis americanos eram invariavelmente carros grandes, banheiras mesmo, que consumiam muito combustível. Eles foram os primeiros a ter a produção cortada. Esse carro aqui, o Cadillac Eldorado, também faz parte desse grupo. Na Europa e no Japão, os conversíveis seguiam em alta. No início dos anos 80, os Estados Unidos se rendem e voltam a produzir os modelos sem capota. Por aqui, conversíveis nunca fizeram muito sucesso. Ao meio-dia você não pode andar com ele. É um dos problemas de país tropical. Você pode ver que os países europeus eles curtem muito mais conversível do que país tropical, por causa disso. Lá quando sai muito pouco. Durante o ano você tem poucos momentos de sol. O problema maior sempre foi o preço. O carro conversível é muito mais caro, geralmente muito mais caro do que o carro de linha, né? Ele tem que ser os reforços, os mecanismos de capota, tudo isso, ele acaba ficando muito mais caro. Não é um carro de trabalho, é um carro para você curtir. Então é final da tarde, é isso que é gostoso. Nos anos 70 e 80, o Puma era cobiçado por todo mundo. E nem importava se ele era duro, feito de fibra de vidro e com a mesma mecânica da Brasília. Mas se não dava para comprar um conversível de fábrica, o jeito era arrancar o teto do carro. O mercado de adaptações, que hoje tem 2 ou 3 empresas, durou pouco tempo, já que a brincadeira da transformação fazia o custo subir demais. O principal problema sempre foi o reforço da carroceria, que teima em torcer a cada buraco e lombada. A indústria também apostou nesse mercado. Na década de 60, chegaram o Willys Interlagos e logo depois o Carmanguia, ambos com projetos europeus e feitos por aqui em pequena escala. Em 1985 marcou a chegada do Escort XR3 conversível. Com design assinado pelo estúdio Guia, ele chegou a ser o carro nacional mais caro do mercado. Em 91, desenhado pelo estúdio Bertone, o Kadett chegou para brigar por espaço. Mas a abertura das importações e o dólar barato decretaram o fim da era de ouro dos conversíveis nacionais. Daqui a pouco a gente mostra as novas tendências dos conversíveis. Antigamente, ter um conversível significava ter também paciência para cuidar da capota. Já nos modelos mais novos, o que impera é o conforto. Carros sem capota sempre foram tratados como brinquedos de luxo. Na Europa, os conversíveis nunca saíram de moda. É de lá que vem a maioria das novidades. O francês Pluriel aproveita a onda dos produtos multiuso. O único problema é aprender como desmontar a capota. O que tem que soltar aqui, hein? Não é fácil, não. Tem que baixar o banco de novo. A Citroën trouxe apenas uma unidade do compacto para o Brasil. Na França, onde ele é produzido, o Pluriel custa cerca de R$73 mil. Apesar disso representar uma evolução, existem alguns modelos que vão na exata contramão disso. E esse aqui é um exemplo, um Maserati Spider 2005 novíssimo que usa capota em lona. A diferença para os modelos antigos é que aqui impera a lei do mínimo esforço.
Mas a nova geração de conversíveis começa a abolir o teto de lona. O negócio agora são os modelos de teto rígido retrátil. Embalada pelo sucesso do Tigra, a Opel da Alemanha aposta suas fichas no Astra Twin Top, que começa a ser vendido na Europa neste ano. A capota rígida retrátil resolve, ao toque de um botão, o problema de quem precisa de um carro para rodar durante a semana, mas sempre sonhou com um conversível. Outra alemã que também aderiu a essa tendência é a Volks. O coupé, um pouco maior que a nova geração do Golf, é o que se pode chamar de um verdadeiro 3 em 1. Em 25 segundos, ele desliza o teto de vidro e se transforma num cabriolé. Ou num divertido conversível. Se essa moda vai durar, ninguém sabe, mas com certeza o prazer de rodar num conversível ainda vai fazer a cabeça de muitas gerações.